quando que você sentiu que foi o seu chamado? Porque era tudo muito natural, você viver, ter a tua família como um exemplo de seguidores de Jesus, mas teve uma experiência pessoal tua muito cedo onde você teve a certeza de que Jesus estava te chamando, que era um chamado para você? Eu tive vários momentos assim, em vários níveis, porque na minha vida eu desisti também do chamado algumas vezes. Teve momentos que eu quase desisti e teve momentos que eu desisti. Quando foi o primeiro? O primeiro chamado? Agora, o primeiro chamado do Senhor. Eu era criança, eu acho que eu deveria ter uns 10 anos, 10, 11 anos. A nossa igreja tinha um congresso de jovens muito famoso na Assembleia de Deus, Coab. É muito conhecido esse bairro lá em Maceió. E a igreja também é muito conhecida, porque naquela época os congressos paravam a rua. E era um congresso de jovens, tinha uma programação das crianças do lado. Então, tinha um determinado momento do culto que os kids saíam, iam. Mas, de vez em quando, eu fugia dos kids e ia para a parte dos adultos. Eu gostava de ver os pregadores mais velhos. Então, eu dava uma escapulida e ficava. E tinha um pregador, na época, chamado Doronel. Ele era um ex-jogador de futebol, famoso daqui do Brasil, e estava pregando. E quando ele ia pregar lá, a cidade inteira ia ouvir o testemunho dele. Porque ele foi chamado dentro de um campo de futebol. Ele ouviu Deus chamando ele. É uma história linda. Também tive a oportunidade de reencontrá-lo, já adulta, em Minas Gerais. E eu pude abraçá-lo. E naquele congresso, à tarde, ele trouxe muitas fotos da África. Ele trouxe muitas fotos de vários campos missionários. E naquele dia à tarde, com 10 anos, a primeira vez, eu senti aquela convicção no meu coração de que eu queria ser para o Senhor. Eu queria viver aquilo, sabe? Então, foi a primeira vez que no meu coração eu falei para o Senhor: pode me usar, eu quero ser missionária. E o Senhor, ele chamou as crianças para orarem. Algumas crianças que estavam ali. E ele chamou para orar. E no final do culto, quando eu estava olhando as fotos que ele trouxe da África, quando eu estava olhando, Deus usou outra pessoa que já não era o pregador. Era um crente normal. Deus usou aquele crente e disse: menina, Deus vai te usar poderosamente. Olha. Deus vai te usar poderosamente, grandiosamente, para a glorificação do nome dele. Esse foi o primeiro chamado forte no meu coração. E a partir daí, desse chamado, você já sabia o que você ia fazer? Ou ficou aquele tempo assim de dúvida, tipo, eu quero ser usado, e agora? O Senhor vai me usar de que forma? Porque eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo, às vezes se encontram nesse lugar. E às vezes desistem. E às vezes acham que, olha, eu não entendi nada, eu achei que eu fui chamada e não fui. E naquele tempo de espera e de preparo, às vezes tomam outro rumo. Sim. E não tem força para aguardar. Ou não tem a própria força para persistir. Essa é a fase mais difícil do chamado. É a fase que o ambiente, tá, ele não condiz com a promessa. Quando o ambiente, ele não dá sinais da promessa que você recebeu da parte de Deus. E Deus faz isso. É Ele mesmo que faz esse roteiro. Ele lança a promessa no seu coração. Aí é como se depois Ele permite que aquela força da promessa diminua. E aí você vai sim entrar em contato com a dúvida do dia a dia. Eu passei por isso. Então é o momento mais difícil, porém o momento mais importante, onde você é observado pelo céu e pelo inferno. Não é só o céu que te observa, é o inferno que te observa. E o céu te observa não é para saber quem você é. O céu te observa como testemunha. Porque a Bíblia diz que o céu também vai testificar de quem você é e do tamanho do seu chamado.
O apóstolo Paulo chama isso da grande nuvem de testemunhas, tá? Então, o céu está te observando para servir de testemunha, mas o céu já sabe quem você será. O céu já sabe a tua caminhada. O céu sabe o que você faz dentro do seu quarto. Né? Então, Deus também sabe. Agora, quem é que não sabe? O inferno não sabe e a sociedade. Sim. E eles serão usados em toda a sua potencialidade para colocar dúvida no seu coração, para desestabilizar a convicção que foi gerada no dia da promessa. Aí eu sim passei por isso. Nessa fase que eu recebi essa promessa, eu já fazia programa de rádio com a tia Elielza, que é muito conhecida ela também lá em Alagoas. Cantando ou apresentando? Apresentando programa de rádio. Mas eu conheci a tia Elielza porque ela me convidou para cantar num grupo de criança que ela tinha, que se chamava Brilhando no Viver. Então, essas crianças andavam em Maceió, andavam no interior de Alagoas, andavam também no Nordeste, em várias cidades. Era um grupo de louvor? Era um grupo de louvor. Então, a gente cantava. Também a gente fazia evangelismo de dia, nos sertões do Nordeste. A tia Elielza levava a gente de manhã, então a gente se vestia de palhaço, se vestia de várias coisas. Fazíamos coreografia, né? Teve uma época que o pessoal chamava a gente de Chiquititas. Já depois, quando veio a época das Chiquititas, o povo, Chiquititas de Cristo. Né? Eu já era mais mocinha e, né, já tinha uns 16 anos, porque eu fiquei durante muitos anos com a tia Elielza. E nesse período a gente começou a cantar. Ela me chamou para apresentar o programa Crescendo com Jesus, numa rádio AM de Maceió. E aí veio a adolescência, né? A adolescência, para quem é cristão, é muito difícil. Você convivia só com pessoas da sua igreja nessa época? Ou nessa época da adolescência já haviam outras amizades que poderiam te, né, tirar um pouco do caminho? Sim. Na rua a gente brincava com todos os vizinhos, né? A gente corria na rua, brincávamos com todos, na escola também. Eu não fui criada numa bolha. Sim. Né? Eu estava ali na escola interagindo com outras crianças de todas as religiões e também criança que não tinha religião. Ia para festinha e lá cantava todo tipo de música. Sim. Então tive amizades também. Né? E esse contato fora da igreja traz muitos desafios para o jovem cristão. Então, os pais estão criando a gente ali na igreja, com a música da igreja, com a cultura, a fala da igreja. Mas lá fora, você vai ter, sim, contato com outras realidades. Sim. E isso, muitas vezes, vai trazer questionamento. E trouxe, sim, questionamento para mim. Mas eu sempre falo, a voz da minha mãe sempre ecoou mais alto dentro do meu coração. Esse é o meu testemunho. Esse questionamento que você sentiu nessa época foi a dúvida de que parecia que as pessoas eram mais felizes as que andavam sem Cristo, porque hoje eu acho que isso que acontece muito na sociedade, das pessoas olharem pelo que acontece superficialmente, de olharem o que é apenas transmitido ao grande público, vamos dizer assim, porque a gente não tem acesso dentro da mente e do emocional de cada pessoa. Então, muitas vezes parece que aquelas pessoas que não têm temor a Cristo vivem mais tranquilas, mais felizes, se divertem mais. Então, e hoje existe muito mais possibilidade para isso e para o engano também, por questão da rede social. Mas na época foi isso que te levou a esse questionamento? O que você comparava da vida dessas pessoas e do que você conhecia ou vivia? Na minha dúvida foi em relação ao chamado. Ao chamado. Então, assim, eu tive dúvidas em relação ao meu chamado. Assim, será, Senhor, que aquilo que o Senhor falou quando eu era criança, será que eu fui chamada mesmo? Será que eu vou ser uma missionária? Eu não sabia exatamente se eu ia ser cantora ou pregadora. Não tinha pastora. Na época, até hoje, a minha igreja não consagra. A Assembleia de Deus, Ministério de Belém, não consagra pastoras. Né? Então, claro, várias pessoas me chamam de pastora, mas, na verdade, eu não sou pastora. Então, naquela época não existia pastora, não que eu soubesse. Mas eu tive dúvidas em relação a esse chamado. Em relação à minha fé, eu nunca tive dúvida. Em relação à fé, não naquela fase. A minha fé foi testada
mais recentemente. Sim. Que eu acho que a gente vai conversar sobre isso. Sim. Né? Mas naquela época, não. Eu não tinha essa impressão que as pessoas se divertiam mais. Eu não tinha essa impressão. Mas eu achava, assim, que a gente levava uma vida mais de renúncia. Sabe? Eu achava assim, nossa, nós renunciamos muito, porque a gente não podia cortar cabelo, não tinha televisão na minha casa. A televisão chegou, eu tinha 19 anos já. Por quê? Porque a minha mãe tinha convicção que a televisão era pecado. Ela não era hipócrita, que dizia e não vivia. A minha mãe era aquela pessoa que realmente achava que se ela cortasse o cabelo, tá? Era pecado. Se a televisão não chegasse, era pecado. Então, a impressão que eu tinha, que era passada, era que a gente tinha uma vida de renúncia muito grande. Mas que a gente era mais feliz. Sim. Até porque no bairro que a gente foi criada, tinha muita briga. As festas terminavam com confusão. Sim. E quando tinha confusão, a minha mãe dizia... Minha mãe não perdia a oportunidade. Ela falava assim, olha como termina a festa deles. Olha como termina a festa deles. Sim. Termina com polícia. Termina com briga. E ela não perdia a oportunidade de falar, irmã Val, né? Que eu mando até um beijo, um abraço para ela. Então, nós, os filhos da irmã Val, posso falar da gente. Eu não posso falar de outras famílias, mas da nossa eu posso. A nossa família, ela foi criada com aquele empoderamento cristão, sabe? Nós renunciamos muita coisa, mas nós somos mais felizes. Sim. Nós temos paz dentro da nossa casa. Aqui não precisa de bebida, aqui não precisa de cigarro, e nós somos felizes, nós temos paz. Então, a nossa mãe criou a gente muito com esse empoderamento. Então, era uma afronta para minha mãe e para minha avó, por exemplo, se a gente em algum momento questionasse se o que a gente tinha era menos importante ou menos vibrante do que o que eles tinham. Sim. Não, nós temos paz. Sim. Nós temos salvação. Nós sabemos para onde vamos. Tá? Inclusive, vindo para cá com a nossa filha, eu estava conversando sobre isso com ela, no carro. Eu disse, Ana, a diferença do cristão é na hora da morte, minha filha. Porque nós sabemos para onde vamos. Sim. E lá nós conheceremos Jesus como Ele é e todas as personalidades bíblicas. Então, eu tive dúvidas em relação ao chamado nessa fase, mas não acerca da fé. Sim. E da felicidade, entre aspas, que não é bem felicidade, mas é o bem-estar do evangelho. Sim, é a paz mesmo, né? Sim. Aquela sensação de plenitude, de que você não precisa de algo que você não tenha, né?